Paz do Senhor, meu irmão ou minha irmã que está me ouvindo nesse momento. Me chamo Joalisson. Estou aqui para compartilhar com vocês um pouquinho da palavra de Deus, que é muito útil para nós, pois é a palavra de Deus quem nos sustenta. Jesus, quando foi tentado no deserto pelo diabo, o diabo disse a Jesus mesmo assim. Jesus tinha passado 40 dias e 40 noites no deserto e estava com fome. E o diabo diz: se tu és o filho de Deus, transforma estas pedras em pães. O diabo estava querendo pôr Jesus à prova, pôr dúvida na mente de Jesus. Mas Jesus entendeu aquilo e disse: nem só de pão está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E o que nós vamos ver aqui é a palavra de Deus para fortalecer a minha vida e fortalecer a sua, edificar a minha vida e edificar a sua vida também. E eu gostaria de meditar um pouquinho no Salmo 124 da Bíblia, que começa assim: é um cântico de peregrinação, um salmo de Davi para contextualizar, foi rei de Israel, segundo rei de Israel. Primeiro foi Saul, e depois quem assumiu o trono foi Davi. Deus colocou Davi no trono porque Saul havia desobedecido às ordens do Senhor e desagradado ao Senhor muito. E o Senhor reprovou as atitudes de Saul e o rejeitou como rei para que não reinasse mais sobre Israel. Saul era da tribo de Benjamim e Davi era da tribo de Judá, descendentes de Abraão. E no seu salmo aqui, no Salmo 124, Davi fala assim: se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel o repita. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolidos vivos, quando se enfureceram contra nós. As águas nos teriam arrastado e as torrentes nos teriam afogado. Sim, as águas violentas nos teriam afogado. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Como um pássaro escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. E ele finaliza dizendo assim: o nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Se o nosso socorro está no Senhor que fez os céus e a terra, nós sempre seremos vitoriosos, embora que em menor condição física, como estava aqui no Salmo. Esse é um salmo onde Davi expressa louvor e gratidão a Deus por vários livramentos recebidos da parte do Senhor. Os inimigos atacaram a nação de Israel e Davi se viu nessa situação impotente para se defender, não tinha como se defender. Mas acontece uma coisa, que o Senhor não os entregou para serem dilacerados pelos inimigos. O Senhor poupou o seu povo, porque Ele é fiel e poderoso para fazer. O Senhor é visto nas Sagradas Escrituras também como o Senhor dos Exércitos. Ele é visto como aquele que manda em tudo e em todos. Jesus Cristo, ele é o rei de Israel. Na realidade, ele é rei da descendência da tribo de Judá. O rei que tem a majestade suprema, que venceu a morte na cruz do Calvário,
ressuscitando ao terceiro dia para nunca mais morrer, e se assentou à destra de Deus. Então, há vários salmos que falam do Messias, e quando o homem pecou, Deus providenciou o Messias. Deus disse, ainda não é o fim. Isso está no Gênesis capítulo 3, versículo 15. Se você quiser conferir na sua Bíblia, lá fala que Deus, da descendência do homem, Deus ia levantar um que esmagaria a cabeça da serpente. O que isso quer dizer? Isso aí é o primeiro evangelho. É onde Deus fala a primeira boa notícia. Porque o que eu estou falando aqui para você, o que eu estou dizendo para nós, é uma boa notícia. A boa notícia de que Jesus veio nos salvar dos nossos pecados. E porque o pecado, ele mata o homem. Existem dois tipos de morte: a morte física e a morte espiritual. Porém, Jesus veio para dar vida e vida em abundância a todo aquele que nele crê e entregar sua vida a ele. Então, mas voltando aqui, Davi louva o Senhor pelo livramento que Deus deu a ele, dizendo: bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Ou seja, os inimigos eram vistos aqui como predadores que devorariam com seus dentes a sua presa. E Israel estava sendo visto como pássaros, simplesmente passarinhos, que indefesos, que não podem fazer nada. E tem mais, presos pela armadilha. Porque aqui diz assim: como um pássaro escapamos da armadilha do caçador. Então, aqui diz: a armadilha foi quebrada. Então eles estavam presos. Eles não tinham como fugir. A morte era certa. Mas Deus, ele é o Salvador de Israel, e é o Salvador da minha vida e o Salvador da sua vida. Então, ele não permitiu que Israel fosse destruído, e não vai permitir que os seus sejam destruídos também. Eu não sei se há alguém que ainda não entregou sua vida a Cristo, mas saiba que no dia que você tomar essa decisão, você vai contemplar a boa e perfeita agradável, perfeita vontade de Deus. Porque Deus é bom. E Ele não quer te ver perder a vida para sempre. Então, fica essa humilde reflexão, e que Deus vos abençoe. Forte abraço e a paz do Senhor a todos.